num sábado, a gente sabe que é uma dedicação extra, né? E é o resultado de um momento que a gente tem cultivado aí há alguns meses. Então, queria, antes de tudo, agradecer a todos e dar as boas-vindas, tá? Pessoal, bem-vindos ao último dia do Go, Go, Go. Talvez o primeiro dia da aceleração de alguns de vocês, tá? Chamando aqui, certamente. Chamando aqui JP para dar algumas palavras sobre o programa. Acho que é um momento bem especial, acho que vale a pena a gente fazer algumas considerações. Tudo bom, galera? Bom dia. Estão ansiosos? Deixa eu olhar o rosto de alguns aqui. Vocês já estão dando show, não se preocupem, tá? Eu fiquei pensando, é um evento um pouco diferente até para mim aqui, e eu estava no ritmo da ansiedade com o time da Next, o time da Ace, que vem trabalhando tanto para nós poder estar hoje juntos aqui nesse dia. E assim, diferentemente do dia de ontem, né, em que nós tivemos um evento futebolístico, né, em que nós, como cidadãos desse país, nós perdemos o jogo, hoje não é um dia que nós temos perdedores. Hoje todos, na verdade, somos já ganhadores. Não só vocês, que representam, né, os 6 grupos finalistas, mas eu diria a toda a grande nação da Marco Polo, a todas as pessoas da empresa, né, que durante esse tempo todo se dedicaram, se prepararam, refletiram, certamente muitas vezes até discutiram, né, quem sabe até brigaram para sustentar suas ideias e a vontade de querer contribuir com a nossa empresa. Então hoje certamente é um dia importante para a Marco Polo, para nós todos, para nós reconhecermos todo esse esforço que foi feito até então e para que a gente possa celebrar. É um dia de agradecimentos também, então, rapidamente falando aqui, sem ser redundante, mas agradecer a todas as pessoas da nossa empresa que contribuíram de alguma forma para a evolução, vamos dizer assim, desse nosso trabalho. Agradecer os gestores que se disponibilizaram, vamos dizer assim, a ser mentores também, para guiar as equipes, para que eles pudessem estar aqui no melhor preparo possível para sustentar suas ideias. Também a equipe da Next, que vem trabalhando incansavelmente nesse programa, vejam, há 9 meses já. Agradecimento também à Ace, que é a nossa parceira, que tem nos apoiado muito também com metodologia, com estruturação, né? E isso é muito importante, gente, porque talvez o grande desafio nosso até então foi a construção desse programa, mas talvez não, o maior desafio é a execução daqui para frente. É como é que a gente vai ter chance de realmente entregar resultado que gere valor para a nossa organização. E também a galera que está em casa, nós tínhamos 3 pessoas, né, na nossa sala aqui, online, acompanhando a transmissão do dia de hoje. Bom, gente, vejam aqui na tela atrás, né, além dos 9 meses de trabalho, nós tivemos mais de 1.300 horas de treinamento que foram conduzidas com todas as pessoas que participaram de alguma forma desse programa. Isso aí cobriu mais de 500 colaboradores, né? Tivemos 12 mentores, participação de todas as áreas da empresa, participação importante do RH também durante todo esse processo. E foi interessante que hoje pela manhã o André, né, nós temos um grupo da diretoria no WhatsApp, mandou um vídeo bem legal, que é uma retrospectiva, né, uma visão de vamos dizer assim, de uma influência digital sobre a Marco Polo, né, e contou um pouco da história e confesso que coisas ali que eu até não sabia mesmo já com meus 20 anos de empresa, né, mas algumas coisas ali me remeteram a pensar um pouco, né, primeiro, que a gente fala e vive isso na prática, como a Marco Polo é uma empresa feita por pessoas, né? E como as pessoas têm uma importância para que ela seja, de fato, o que ela é hoje, né? E olhando aquela história ali, é muito bacana ver a capacidade da Marco Polo, através das suas pessoas, através da sua jornada, de se reinventar ao longo do tempo e, de fato, ser uma empresa extremamente inovadora. É uma empresa que ela não consegue ficar na sua zona de conforto. Ela sempre busca o melhor, o diferente, em direção ao novo, né? Desbravar novos desafios e, com isso, ela continuar crescendo
e sendo cada vez mais forte. Né? E, por fim, eu ressalto que a empresa vem passando, eu acho que por um processo, uma jornada, uma caminhada muito grande de uma transformação cultural fenomenal, né? Também um processo que vem sendo conduzido por todos aqui, com apoio da área de RH, o Alessandro, uma jornada de transformação digital, e isso aqui é um pedacinho disso. Né? Isso aqui, então, contribui nessa jornada, que ela é maior do que tudo, obviamente, mas esse é um ponto importante. Bom, esse aqui, gente, é o primeiro ciclo de muitos. Né? Vejam que nós tivemos 116 ideias que foram propostas nesse primeiro programa, não está aqui na tela. Eu tenho destacado muito que para que os grupos inserissem as suas ideias, eles precisavam estudar e se dedicar para isso. Não era escrever num papel e colocar numa urna qualquer coisa. As pessoas demandavam aí pelo menos 45 minutos, né, de atenção, de dedicação, para poder submeter, vamos dizer assim, a sua ideia de forma criteriosa. Eu sei que tem gente aqui que mandou ideia aos 53 do segundo tempo. Nós tivemos ideia, nós tínhamos os horários ali às 23 horas e 59 minutos do último dia, que era o deadline. Então, essa pessoa realmente quis, né, estar presente no programa. Então, certamente não será o único. Por isso que eu repito, né, aqui hoje nós não temos perdedores, somos apenas ganhadores, e todas as ideias, elas são muito importantes, dentro ou não desse programa, e elas reforçam realmente esse nosso grande espírito empreendedor, lembrando que o Go 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 é um programa de intraempreendedorismo, né, que nós queremos cada vez mais fomentar a nossa capacidade interna para fazer o novo e o diferente. Bom, é isso, porque o tempo hoje é curto. Eu tenho certeza que vocês se prepararam. Foi um momento bacana nesses últimos dias e semanas, porque às vezes nós tentávamos agendar uma reunião numa sala, ela estava ocupada lá no 7º andar, né? Eu ia dar uma espiada, estava um grupo treinando para chegar aqui hoje, né, e poder fazer o seu melhor. E também eu sei que muitos grupos procuraram apoio de pessoas dentro da organização, me procuraram para discutir algumas ideias, certamente procuraram outros diretores ou gestores ou pessoas da organização para poderem também, talvez, validar, ratificar suas ideias ou tirarem dúvidas. Boa sorte, então, a todos vocês. Tchau, tchau. Até mais. Show. Só essa conversa de 54 do segundo tempo me traz algumas memórias, né, chefe? De qualquer forma, pessoal, novamente, só queria fazer uma revisão aqui e acho que é reforçar um pouco o próprio ponto que o JP trouxe, tá? Que é para a gente sempre ter a visão aqui que a entrega, né, o resultado desse projeto, desse programa aqui, além daquilo que a gente já vê de forma objetiva, que são as ideias aprovadas, todo esse negócio, o processo ele é extremamente importante, né? Tenho conversado muito com o JP, muito com o Alessandro também. Isso aqui é um processo de transformação digital e cultural. E a transformação digital ela acontece nas pessoas, né, turma? Ela não é só na tecnologia. E a gente pode ver alguns números muito interessantes aqui, né? A diversidade de setores que a gente tem envolvidos, né, nesse programa como um todo. Quando a gente for ver os grupos aqui, são grupos que são multidisciplinares e não só isso, né? Isso aí já é parte de uma transformação cultural até, que foi a atitude desses grupos irem buscar, às vezes, opinião de diretores, às vezes, opinião de gerentes ao longo desse processo, ou falar com outras áreas. Essa permeabilidade ela faz parte da transformação cultural e digital. E a gente viu isso aí acontecer ao longo do processo, pessoal. No início, os grupos acanhados até de falar com o diretor ou com o gerente para pegar uma ideia, e ao longo do processo eles foram tomando maior liberdade e consultaram muito essa turma. Isso é extremamente importante. Quando a gente vê cargos também, a gente vê uma diversidade muito grande de cargos. Tem um ponto aqui que eu vou dizer que é de melhora, que o Jader sempre bate comigo, que é como é que a gente interage ou integra melhor o pessoal da produção nisso. Isso aí podem ter certeza que vai ser um OKR que a gente vai ter para o programa na sua próxima edição. Tem os dois grandes representantes aqui do Suman já fazendo parte, estamos aprendendo, né, conjuntamente, eu acho, né, Renan e Robson, sobre esse projeto. Acho que quanto mais a gente puder aprender com vocês, mais a gente tem a ganhar, mais a gente consegue fazer
essa integração. Mas, novamente, primeira edição, estamos aprendendo muito, tá, turma? Uma coisa que eu acho bacana também, eu que tenho 2 anos e meio de casa na Marco Polo, todo lugar fora da Marco Polo já tu deixa de ser novato, nesse tempo aqui eu ainda sou, né? Mas a gente vê aqui os grupos, a gente vê. Temos sim uma boa prevalência de um pessoal que está 1 a 5 anos na Marco Polo, mas temos, acho que são 41 pessoas, se não me engano aqui, que tem de 5 a 10, 6 a 10 anos, e podemos ver aqui, ó, um grande número de pessoas, de inscritos, que tem até de 20 a 30 anos de Marco Polo. E temos alguém ali que tem mais de 30 anos, inclusive, colocando ideia. Então, novamente, para a gente ver que a gente tem uma dispersão bacana aqui e pessoal de diferentes experiências aportando aquilo que eles têm dentro da casa, né, que aprenderam dentro da casa, e outros que aprenderam fora, trazendo para esses projetos. Isso é uma transformação cultural, isso é uma coisa muito bacana também. E, finalmente, diversidade de ideias, pessoal. Eu diria que ali a gente tem um 60%, não está nesse gráfico aqui, depois eu vou circular que ficou pequena a fonte, tá? Mas o que a gente pode ver, em torno de 60% das ideias são ideias fundamentalmente digitais. Mas, mesmo assim, a gente tem aqui coisas que são guiadas para a experiência de compra, experiência do passageiro, gestão de compras, então, coisas processuais de produção, né? Isso aqui é bacana, que daí a gente vê a diversidade de ideias também. Né? Porque às vezes a gente fala da diversidade de composição, de idade, raça, gênero, tal, mas pô, a diversidade de ideias é extremamente importante, a gente conseguiu ver de uma forma bacana nesse programa. Finalizando aqui, turma, um conceito aqui que é central, né, e a gente tem ouvido muito isso, né, e sabe que é uma meta que a gente tem, é efetivamente ter a meritocracia implantada dentro do nosso ambiente de trabalho. Né, a gente, né, ter resultados sobre aquilo que a gente entrega. Esse é um processo, né, isso aí falando principalmente com o pessoal que participou, ele é essencialmente meritocrático, tá, pessoal? Eu não vou repetir cada um dos critérios de avaliação que a gente tem aqui, porque eu repassei com cada um dos times nessa virada de etapa, turma. Mas assim, o que vocês podem ter certeza, todos os critérios aqui são bem estruturados para a gente ter uma seleção meritocrática. E eu queria dar o parabéns, né, acho que estão todos aqui de parabéns, são 116 ideias, 6 finalistas. Isso quer dizer que todos vocês que estão sentados aqui estão nos top 5% desse processo como um todo, tá, pessoal? Então, acho que estão todos de parabéns. Queria dar uma salva de palmas aqui para todos os participantes. Sensacional, parabéns, turma. E só para finalizar, antes de tudo, eu vou ter que fazer um agradecimento especial para a equipe. Então, vou pedir aqui para o Gabi, a Bruna, a Daya, quem mais que está aqui hoje? O Di. Pessoal, muito obrigado. Vocês também merecem uma salva de palmas, que a gente sabe que quase levamos vocês à loucura. Turma, sem mais delongas, né? Acho que todos agora já conhecem bem como é que é o processo, né? São aqueles 5 minutos que todos aqui já treinaram, sabem como é que é, mais aqueles 7 minutos de perguntas e respostas, tá? Todos aqui estão cientes do processo. Única coisa diferente aqui hoje, pessoal, é que realmente a gente vai ter o resultado no final do dia e os grupos, né, vão assistir os outros grupos. Só para ser claro, no momento de pergunta e resposta, apenas os jurados perguntam, tá? Não dá para perguntar um time para o outro. Isso aí só para a gente ter claro. Podemos começar? Boa. Só antes um recado para os jurados. Cuidem no momento em que vocês forem colocar no aplicativo o grupo que vocês estão colocando, porque ele não está na mesma ordem no aplicativo das apresentações dos grupos. Então, a Bruna vai chamar os grupos aqui, né, Bruna? Daí a Bruna vai dizer o nome, vai aparecer o nome aqui, aí sim vocês podem cadastrar ali no app, tá legal? Valeu, turma. Pessoal, bom dia a todos. Gostaria de chamar o primeiro grupo agora, o time Marcossíntese. Vamos lá, pessoal, boa sorte. O microfone, só vou pedir que vocês posicionem deste lado aqui, por causa da transmissão.
Só um recado para os demais que vão apresentar, né, turma? Duas coisas. O reloginho vocês já conhecem, está ali, vamos obedecê-lo. Outra coisa, as câmeras estão lá, então vamos pedir sempre para vocês se posicionarem aqui desse lado e quem for falar tentar ficar mais próximo aqui da tela. Deixa eu dar sugestão também, para que a gente faça uma apresentação do grupo. Os nomes estão ali, mas os representantes de cada área, né, porque nós temos grupos multidisciplinares, e o tempo só começar, obviamente, quando iniciar o pitch da ideia de fato, para ser justo. Boa. Só vou esclarecer com o pessoal aqui do relógio. Tá, bom dia a todos. Eu sou Thalisson, eu sou projetista na área de desenvolvimento. Bom dia a todos, Renan, trabalho na engenharia de desenvolvimento. Bom dia, eu sou o Matheus, também trabalho na engenharia de desenvolvimento. Bom dia, meu nome é Gustavo, trabalho na área de manutenção. E temos mais um integrante que não pôde estar presente, que é o Rodrigo, trabalha na engenharia de desenvolvimento também, por motivo de viagem. Bom, então, pessoal, vamos apresentar a macrosíntese. Para ter uma melhor entendimento, quero trazer um dado para vocês. O Balanço Energético Nacional trouxe que o Brasil aumentou o consumo de energia em 4,2% no período de 2021. E a indústria foi quem mais contribuiu para essa crescente. Só para confirmar esse dado, há algum levantamento interno que a gente fez sobre a Marco Polo. Ao longo de 5 anos, o nosso consumo energético ele vem aumentando. E a nível Brasil, hoje, contando com todas as unidades, a Marco Polo desembolsa, em média, 2,5 bilhões só para as contas de luz. A matriz energética do Brasil, na sua grande maioria, ela é hídrica, né? Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção naqueles dois ali, de energia solar. Por quê? O Brasil está sendo assolado por uma estiagem muito forte. Então, a gente tem uma maior incidência de sol, menos água, consequentemente, a gente acaba ligando as termos. Então, isso vai trazer um maior efeito estufa. Então, uma vez que a gente emite mais gases, né, liga as termoelétricas, o custo da energia se torna mais caro também. Então, a gente tem um problema. E o que a gente pode fazer para resolver isso? Né? Ou o que a Marco Polo pode fazer? Qual o espaço da Marco Polo nesse meio? Então, foi assim que a gente idealizou a macrosíntese. E ela consiste no quê? Ela consiste em oportunidades para a geração de energia a partir de placas fotovoltaicas. E nesse estudo todo, a gente se deparou com 3 cenários. O primeiro cenário nos traz o apanhador, que é uma propriedade que a Marco Polo tem, atualmente não tem uso para nada. E a gente tem uma série de investimentos, né, que podem ser considerados. No nosso cenário 2, a gente tem São Mateus, tornar São Mateus autossuficiente, e a gente também acabou chegando no final da nossa trajetória em um cenário já visando mais o futuro. Tem a integração dos ônibus elétricos, do chassi elétrico, e nesse cenário a gente conseguiu enxergar algumas coisas que previamente a gente vai voltar a comentar nesse ponto aqui. Apesar do árduo investimento e do payback consideravelmente longo, quais são os benefícios que essa ideia nos traz? Ela vai nos trazer um money saving muito alto, a Marco Polo vai estar sendo autossuficiente na geração da própria energia. E também tem a questão do soft savings, né? Hoje, se a gente considerar implantar qualquer uma dessas ideias, vou pegar um exemplo aqui básico. O potencial energético que a matriz toda gera a nível Brasil é relativamente considerável àquele valor em litros de diesel para abastecer um gerador que gera energia, né? Então a gente está tendo uma emissão muito alta nesse ponto. Então é nesse ponto que entra o apelo do ESG, né? Que é o que vai diferenciar a Marco Polo. Então a gente vai ter um money save muito alto, a gente vai ter um apelo ambiental muito grande, né? Por um mundo mais verde.
e também vai reforçar algo que já é público hoje. É uma oportunidade da Marco Polo também reforçar essa ideia da sustentabilidade. Aqui a gente traz esse slide só para contextualizar para vocês que já há uma movimentação muito grande em diferentes áreas da indústria. Como eu comentei lá no início, a gente tem um terceiro cenário. E esse terceiro cenário, enfim, até os outros dois estão ligados diretamente à visão de futuro. A nossa ideia trilha perfeitamente dois tópicos do nosso plano, né, 2025, onde o EBITDA, né, com a questão do money saving, do hard saving, e toda a questão da pegada ambiental, sustentável, social, com ESG. E o nosso terceiro cenário, com a integração do nosso próprio chassi, a gente enxergou algumas viabilidades. Hoje se tem uma dúvida muito grande sobre as baterias. O que a gente vai fazer com essas baterias dos carros elétricos? Dentro desse terceiro cenário, a gente consegue imaginar o uso da segunda vida das baterias. A gente também busca parceiros para o investimento, né? E o FINEP pode facilitar esse ponto. Ou dentro ainda do contexto de implementação solar, a Marco Polo pode pensar também em importação, desenvolver o próprio produto ou até em postos, né, para o carregamento dos ônibus. A Marco Polo tem seu lugar ao sol há muito tempo, então a gente pode usar desse recurso, né? Parabéns, pessoal. Posso pegar o microfone? Pessoal, vamos começar o tempo de perguntas agora e vamos nos organizar. Quem quiser perguntar pode levantar a mão. Vamos por ordem de chegada aqui. Primeira pergunta, JP. Primeiro, parabéns, gurizada. Eu acho que é um tema super relevante, importante. Vocês chegaram ali vocês trouxeram exemplos de empresas que estão já talvez à frente, né, fazendo de fato investimentos nisso. Chegaram a trocar alguma ideia, conversar com empresas para poder, vamos dizer assim, tangibilizar um pouco mais isso? Sim, a gente entrou em conversação com a Randon para entender o projeto deles no CTR, né? E pelo que foi dito foi a Thaís que atendeu a gente, né? A Thaís disse que já vinha uma pesquisa muito grande dentro da empresa para movimentar, para viabilizar esse tipo de projeto, né? E o CEO da empresa, alinhado com eles, ele já estava querendo já caminhar para esse lado, então ele deu um teto de valor, um período de tempo para eles começarem a construir essa ideia em torno da implementação. São 100 milhões ali na manchete, né, ao longo de 9 anos. Isso começou no passado, então até 2030. Então, só complementando, eles estão começando aos poucos com o projeto no CTR e migram ao longo dos anos para demais possibilidades de energia eólica, hídrica. Então, eles estão começando aos poucos, visando 2030. Legal, parabéns. Acho que muito bem estruturada, ainda mais olhando, né, todo o potencial que a gente tem ali dos telhados, né, das nossas fábricas. A minha pergunta é, vocês comentaram um pouco de armazenar a energia, Second Life de baterias, né? Vocês chegaram a estudar um pouco isso, de essa energia produzida, de repente, ser armazenada, ser usada durante a noite? Vocês chegaram a tocar nisso? Luciano, boa pergunta. A gente começou com os cenários, né? Então a gente se deparou por várias dificuldades, principalmente em relação ao valor alto de investimento, payback. Então a gente foi caminhando, o grupo foi caminhando nesse trilho dos 3 cenários e o último cenário praticamente a gente começou a trilhar nessa última semana. Então por isso que a gente colocou ali em estudos, mas a gente não quis trazer dados que possam desparametrizar, entendeu? A gente tinha algumas informações, mas não sendo totalmente suficientes, né, ou sustentáveis, a gente resolveu deixar somente como estudo, mas é um caminho que a gente defende, que começando agora, a gente dá um passinho lá na frente, quem sabe daqui 7, 8 anos, quando houverem essas baterias no mercado, pode ser que tenham soluções melhores, mas um passinho agora pode ser muito vantajoso lá na frente.
Complementando a colocação do nosso colega aqui, o Renan, a gente investiu bastante energia modelando aqueles 2 primeiros cenários e houve que a gente conseguiu trazer resultados, paybacks, um pouco divergentes, um pouco altos, então a gente acabou por tentar viabilizar essa nossa ideia, reduzindo os paybacks, trazendo outras soluções que precisam ser desenvolvidas e analisadas mais no detalhe. Então, a gente não quis trazer dados superficiais nesse momento, até porque a gente precisa avançar no assunto. Pessoal, parabéns pela apresentação e pela ideia. Só uma curiosidade, vocês mostraram 3 cenários, né? Apanhador, São Mateus e a questão do carro elétrico. Apanhador, eu entendo que terá que ter um investimento em estrutura para trazer a energia do apanhador até as nossas fábricas, Ciferal, AnaRec. Ou eu estou errado nesse comentário? E por que não, talvez, ter os painéis nas próprias fábricas AnaRec, Ciferal? Por que esse cenário não está considerado? Obrigado pela pergunta, Renan. Hoje a gente, como Brasil, a gente trabalha num sistema interligado. Hoje, no apanhador, nós já temos uma estrutura de instalações elétricas, tanto em 13.8, que é o que nós temos instalado hoje, e temos uma linha de 69 que passa muito próximo disso. Muito próximo, ou dentro, na verdade, dentro da nossa terra. Qual é a estratégia? Largar isso no sistema integrado e depois recoletar aqui na Marco Polo, digamos assim. O sistema interligado, ele interliga o Brasil inteiro. Isso, falando um pouquinho sobre os telhados, então, a gente fez um estudo, mas tem um investimento por a fábrica não ser tão nova, então aumenta um pouco o gasto também, né? Acaba tendo o valor, ele sobe um pouco o valor de investimento. Essa questão dos empecilhos técnicos, né? A gente tem que considerar que nem a AnaRec ali, que a matriz é um prédio mais antigo, para tu colocar uma placa em cima de um telhado, você tem que considerar o peso e o espaço que aquela placa ocupa. Então, já teria que acontecer uma reforma nesses telhados e a gente tem que entender quais os pontos estratégicos que a gente vai conseguir botar essas placas. Porque as placas elas têm que estar constantemente limpas para conseguir captar bem a energia. Então, a gente tem fuligem de pintura, questão de cavaco de material, enfim, são várias barreiras que acabam dificultando um pouco. Né? Então, quando a gente olha para uma instalação predial, a gente tem que analisar com muito cuidado se tem estrutura para isso e também os pontos para se colocar. Quer fazer? Bom dia, pessoal, tudo bem? Show de bola, parabéns aí. Chegaram a fazer alguma conexão com o plano diretor da empresa, principalmente com relação a São Mateus, que existem investimentos futuros para considerar a implementação da ideia de vocês? Obrigado pela pergunta, Alessandro. Não, na verdade, a gente não fez uma interconexão com o plano diretor da empresa. É uma oportunidade para a gente seguir no Go e desenvolver essa interconexão, sim. Ótimo, obrigado. Olá, imaginemos que nós iniciamos hoje, hoje a gente libera, vocês são acelerados hoje. A partir de qual mês que a gente consegue começar a colher fruto desse investimento? Júlio, entendendo pelo contexto, dependendo do cenário que nós viabilizarmos aqui. Cenário 1. Cenário 1, em torno de 12 a 13 meses, 12 meses talvez. Por quê? Porque existe toda a fase de conceitualização, que ela está praticamente desenhada aqui, a gente precisa estudar tecnicamente, fazer todos os projetos e as validações, e aí sim iniciar o investimento de compra de equipamentos. Entende-se que, pelo volume, a gente não vai ter isso de imediato. Então, ou seja, iniciando hoje, nós estaríamos em janeiro de 2024, a gente começa a colher fruto desse investimento. Difícil me comprometer com isso, mas ou antes. Não, tu está aqui para isso, né? Sim, 2024. Ok. Obrigada, pessoal. Parabéns. Eu vou pedir que vocês se posicionem ali para a gente tirar uma foto do time, pode ser? Gelson, se tu conseguir colocar na tela do Gol. Aqui. Não. Só um minutinho. Aí. Obrigado. Obrigada, pessoal.
Gostaria de chamar agora o time TCO.